programa Consciência Espírita, muito especial, resgata a memória do médium Francisco Cândido Xavier, o médium do século. Qual é a herança de Francisco Cândido Xavier? Para responder a essa pergunta, nós convidamos nosso companheiro de movimento espírita, Sérgio Tadeu Diniz. Ele que é orador, ele que é divulgador espírita, ele que faz parte, que é um dos colaboradores valorosos do grupo Os Mensageiros, veio aqui especialmente para nos ajudar a resgatar a memória daquele que sempre estará em nossos corações. Sérgio! Afonso, muito obrigado pelo convite, estamos de volta e o Chico realmente é um assunto entusiasmante. E nós temos as herdeiras do Chico Xavier, os herdeiros e as herdeiras. Podemos falar sobre isso? Olha, podemos e devemos. Durante o decorrer do programa, a produção vai colocar algumas fotos do Chico Xavier, fotos do Chico Xavier ainda jovem, fotos do Chico Xavier na metade da sua carreira, fotos do Chico Xavier no auge do seu trabalho literário, e nós vamos pontuando essa nossa entrevista com as lembranças feitas pelo nosso companheiro Sérgio e também por essas imagens que vão dar uma alegria ao nosso programa, porque falar de Chico Xavier é a alegria do nosso coração. É sempre muito alegre, muita alegria, nós nos sentimos assim muito bem, muito felizes, porque o Chico, na verdade, é o exemplo a ser seguido, não é mesmo? Sérgio, conta para nós o seu primeiro encontro com Chico Xavier. Vamos fazer uma viagem no tempo. Precisa dizer o ano. A máquina do tempo está funcionando. É, mais ou menos na década de 90, por ali, mais ou menos por ali, nós trabalhamos ainda no Grupo Espírita Os Mensageiros, que é esse grupo que imprime mensagens, mais de 1 bilhão de mensagens impressas. Para um pouquinho, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Nós fomos falar com o Chico sobre essa questão do 1 bilhão, e aí nós falamos assim, olha Chico, nós se pudéssemos produzir, toda a população da China teria uma mensagem. Aí o Chico ele tinha uma saída sempre muito brilhante, ele falou assim, bom, agora nós temos que perseguir o planeta inteiro. E hoje nós estamos em 7 bilhões, quer dizer, ficamos para trás, não é? Mas o grupo continua imprimindo mensagens com muita alegria, com muito fervor. Usando a internet também, porque nós hoje... temos a página, www.mensageiros.org.br, a nossa página. Pode acessar e pode lá acessar, tem mensagem, pode pedir mensagem, pode falar, pode conversar, pode pedir algum tipo de auxílio. Essas mensagens, o teor dessas mensagens. Espera um pouquinho, é tanta pergunta ao mesmo tempo. Nós estávamos fazendo uma viagem no tempo. Voltou para trás, né? Voltamos. Vamos continuar a nossa viagem. Muito bem, então, na década de 90, por volta de 91, um pouquinho antes, nós estivemos no Chico para levar mensagem. Em Uberaba. Já em Uberaba, né? O Chico saiu de Pedro Leopoldo em 62, se não me falta a memória. Em 90, mais ou menos, nós fomos até o Chico para levar as mensagens, porque quando nós imprimíamos a mensagem, a primeira pessoa que recebia a mensagem era o Chico. Antes do Chico receber a mensagem, ninguém podia receber, era assim como uma espécie de homenagem e de respeito ao médium. Você não vai dizer que o Chico sacramentava a mensagem, porque não se apropria o termo ao espiritismo. Não, mas ele estava ali inaugurando aquela... Era uma forma de inaugurar a edição, até porque... Agora eu vou interromper, é meu amigo, então a gente já fica à vontade. E o Chico recebia a mensagem e dizia assim, que beleza! Era isso? Não? Mais ou menos assim, sempre aquele jeito muito afável, muito bacana. Mas ele recebia a mensagem em primeiro lugar até para ter o contato, para conhecer qual era o tipo da impressão, como é que foi feito o layout, essas coisas todas, não é? E aí, numa dessas viagens, eu fui convidado a ir, quando não tinha mais ninguém podia ir naquele dia, porque problemas com o grupo, algumas pessoas do grupo não podiam ir, eu fui convidado a ir. Aí nós fomos levar a mensagem. E o que era interessante, na frente da casa do Chico, lá... Quer dizer, você e o Bentor, você falou nós... Nós, era sempre 1 ou 2 que íamos, né? Ah, a equipe. Mais ou menos 1 ou 2 que íamos. E aí nós chegamos lá na rua Dom Pedro I, número 165, lá em Uberaba, que hoje nós temos lá o memorial do Chico, né? Está muito mudado lá, depois a gente vai falar isso. Falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, aí a gente aguardava na porta. A primeira instrução era a seguinte, não tocar a campainha. Ué? Não era para tocar a campainha. Bata e abrir se vozar? Saía mais ou menos de São Paulo por volta de 6 horas da manhã, chegava lá por volta de meio-dia e alguma coisa, um pouquinho antes, e ficávamos na porta esperando. Mas o que era curioso é que sempre alguém vinha na porta, olhar na rua, fazer alguma coisa.
Mas olha Qual só. era Por que nós tínhamos essa instrução? Porque a residência do Chico era muito assediada. O tempo todo tinha alguém tocando campainha, o tempo todo querendo alguém entrar, querendo falar com ele, querendo visitá-lo. Muitas pessoas ligadas, íntimas, mas também muitas pessoas que vinham de longe para ter o contato e o convívio com o Chico. Nesse período de 91, o que aconteceu? O Chico passou por um grave problema de saúde. Até achávamos que ia desencarnar na década de 90. Bom, e aí nós esperávamos lá fora. Muito bem. O Chico, de repente, aparecia alguém. Ou o doutor Eurípides, ou alguma das senhoras que trabalhavam com ele, o filho adotivo. Né? Tem gente que não conhece. O doutor Eurípides é o filho adotivo do Chico. Bom, e aí o que acontecia? A pessoa ia, abria a porta, bom, olha, nós viemos aqui, estamos com o carro de mensagem, onde podemos descarregar? Aí descarregávamos num lugar determinado. Então, eventualmente, eles convidavam a gente para entrar, para dar uma palavrinha com o Chico. E eu tive a alegria, a felicidade de fazer o trabalho e ficar ali com ele, porque o Chico tinha problemas de saúde, tinha a questão do descanso depois do almoço, enfim, tinha uma série de disciplinas que ele cumpria. E aí qual não foi a nossa surpresa? A surpresa foi que o Chico então mandou que a gente almoçasse, servissem o almoço pra gente. Aí nós almoçamos com ele. Aquela simplicidade, os pratos de vidro, a comida é igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Aquela mesa simples. Uma curiosidade muito interessante que aconteceu, porque as pessoas, na verdade, quem está de fora pensa assim, esse pessoal espírita, eles são meio lunáticos, não é? Por quê? As pessoas pensam, porque a gente fala as coisas, as pessoas pensam que a gente associa, mas olha que interessante, Afonso. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos feito 2 cirurgias de siso, estávamos com os dentes costurados. Aí na hora da sobremesa, o Chico falou pessoalmente, olha, serve o sorvete para o Sérgio, não falei meu nome em momento nenhum para ele, e serve o doce de leite para o Del São Paulo, porque o nome do nosso amigo era Del Rio, Luiz Afonso Del Rio. E o Chico chamava ele de Del São Paulo, porque ele vinha de São Paulo, não vinha do Rio, não é? E o doce de leite para o Del São Paulo. Agora, por que ele mandou servir sorvete para mim? Porque a gente que tem problemas, que enfrentou cirurgias na boca, alguma coisa de dente, o gelo, não é? E aí pergunta, mas como é que o Chico sabia disso? Ninguém sabia, nem o Del São Paulo sabia disso. É por isso que eles chamam a gente de lunático, né? Porque o Chico adivinhava tudo, sabia tudo. Nós vamos aqui provar que você não era lunático, que não é lunático. Você foi não, mas nós vamos provar. O sorvete, qual era o sabor do sorvete? Qual era o sabor do sorvete? Pô, sorvete mineiro, qual que é o sabor do... Doce de leite. Ah, só pode ser, né? aliás, eu tenho que dizer, e eu estive com o Chico Xavier, a gente sabe, doce de leite, o Chico não podia ver doce de leite. Adorava doce de leite, é verdade, é verdade. Bom, então nós estamos aí falando do Chico e falamos das mensagens, quer dizer, dos livros e das mensagens, é isso? São os herdeiros do Chico, né? Porque o Chico não teve um filho biológico, teve um filho adotivo, que é o doutor Eurípides, mas ele sempre falava isso, que os filhos dele eram os livros. E aí, quantos livros, Sérgio? Olha, catalogados hoje, talvez 417, mas dizem que tem uns 40 livros. Inéditos ainda? Inéditos ainda. Como é que é isso? Onde estão? Olha, vamos em busca desses livros, Sérgio. Onde estão esses livros inéditos? Essas pessoas... São verdadeiros esses livros? Essas pessoas que têm o direito dos livros estão um pouco retraídas, porque o Chico não teve tempo de passar para elas a autorização autoral. Entendi. E hoje nós enfrentamos um problema, porque nós temos o herdeiro, né, o doutor Eurípides, nós temos uma situação pela qual precisa ser resolvida. Mas, né? Olha, eu tô olhando para aquela câmera ali, Sérgio, você vai falar com o doutor Eurípides agora, que eu sei que é seu amigo, intercedendo por essas criaturas. Pelos livros, Pelos né? livros. Estão por aí. Não pode ficar assim. A própria GEM, se não me falta a memória, tem 1 ou 2 livros nessas condições. GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. gem.org.br. Um grande abraço ao meu amigo Caio, Caio Ramaciotti, que está nos assistindo. Um grande abraço a toda a família. Esses livros, doutor Eurípides, precisa dar um jeito nos direitos autorais desses livros. Eles não podem continuar na gaveta. O Chico fica triste com isso e a gente sabe o amor que o senhor tinha ao seu pai. Dá um jeitinho nesses direitos autorais. É isso aí. Programa Consciência Espírita, entrevistando hoje
ele que é advogado, Dr. Sérgio Tadeu Diniz, orador, dirigente espírita, colaborador do grupo Os Mensageiros, 1 bilhão de mensagens impressas distribuídas ao longo de várias décadas, aumentando a cada dia. Participe do nosso programa. Anota o nosso e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. A gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Até já! Fique ligado!